O assunto de agora, desta aula, são as palavras primitivas e as palavras derivadas. Como o próprio nome diz, palavras primitivas são aquelas que dão origem a outras, que são as que existem anteriormente, primitivos. Primitivo é aquilo que é mais antigo. E as palavras derivadas, como o próprio nome diz, são aquelas que derivam das primitivas, não é? Segundo a gramática, existem 3 formas de derivar palavras, colocando afixos, os afixos são partículas, digamos assim, pedacinhos de palavras que se colocam antes ou depois de uma outra palavra. E os afixos podem ser prefixos ou sufixos. Prefixos são os pedacinhos de palavras que nós colocamos antes de outras, por isso que chama pré vem antes. E os sufixos são os pedacinhos que nós colocamos depois. Todo mundo vai entender quando eu der os exemplos. Supondo a palavra regular, palavra primitiva. Se eu coloco o i na frente, fica irregular. Então, o que é irregular? É aquilo que não é regular. Eu coloquei um prefixo. Portanto, a palavra irregular, ela é derivada da palavra regular, a partir do acréscimo de um prefixo, que veio antes. Um exemplo agora de sufixo. A palavra pedra. Pedra é uma palavra primitiva e dela vão derivar palavras como pedreira, pedreiro. E como é chamada essa derivação? Derivação sufixal, porque eu coloquei um sufixo, ou seja, uma partícula depois da palavra pedra. Pedreiro, pedreira, então esse eiro, eira, são sufixos. E aí nós temos um terceiro tipo de derivação, que é ao mesmo tempo prefixal e sufixal, quando você acrescenta ao mesmo tempo dois sufixos, dois elementos, um prefixo e um sufixo. Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos ver aqui. Amontoar. Amontoar. Amontoar vem de monte, né? Se eu pegar montoar, tiro o A, que é o prefixo, não tem sentido, porque não existe montoar. E se eu colocar amonte, também não. Então, amontoar é uma palavra que derivou de monte, mas quando eu acrescentei um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, tá? Por isso ele se chama parasintético. É uma palavra de derivação parasintética, que é as duas coisas ao mesmo tempo. Se sintetizaram ali dois afixos, um pre e um sufixo, numa mesma palavra. E não dá para eu tirar nenhum nem o outro, porque senão vai ficar assim, faltando um pezinho na palavra. Então vamos resumir. As palavras são primitivas quando elas dão origem a outras que se chamam derivadas. Você pode formar palavras derivadas a partir da junção de afixos. Que são afixos? Pedacinhos de palavras que imprimem alguma ideia à palavra original. Então, por exemplo, i costuma ser um prefixo de negação. Regular, irregular, aquilo que não é regular. Né? Construir, desconstruir. É uma negação, é desfazer alguma coisa que já foi feita. Isso são prefixos, são partículas que se colocam antes das palavras e aí vão derivar outras. Sufixos são aqueles que se colocam depois. Eu dei exemplo de pedra, pedreira, pedra como uma palavra primitiva, original, pedreira como uma palavra derivada. Depois tem outro exemplo aqui, viver, sobreviver, prefixo, é uma derivação prefixal. Mental, mentalmente, é uma derivação sufixal, porque eu estou colocando uma partícula mente após a palavra original, que é mental, mentalmente. E a derivação parasintética, que são dois afixos, um sufixo e um prefixo ao mesmo tempo na palavra, como, por exemplo,
amontoar, que vem de monte, eu coloco o a e depois toar atrás. Era isso que eu tinha para dizer a vocês. E é importante eu saber quais são os nomes das derivações? Bem, o mais importante é você entender o significado, o sentido das palavras a partir dessas derivações, tá bom?